Para o jovem Milo, nascido no bando mais forte de Luangwa, o futuro parece brilhante. Mas, quando uma tragédia acontece, o poder do bando desaparece da noite para o dia. Abandonado por seu pai, rejeitado por sua mãe, Milo luta para sobreviver. Ele deve enfrentar seus medos e seus inimigos para reconquistar o amor de sua mãe. Mas apenas o retorno de seu pai pode realmente garantir o futuro do bando. Caçadores da África. Orgulho e preconceito. Este é o bando Mwamba. Uma família de 20 leões fortes que vive no vasto deserto do Vale de Luangwa, no leste da Zâmbia. Liderando o bando estão 3 machos conhecidos como os Punks: Mohawk, Axel e seu irmão Spike. Esses animais de 6 anos conseguiram criar um território impressionante. É o trabalho deles, como todos os leões machos, proteger o seu bando do perigo. Sua família é grande: 9 leoas adultas e 6 filhotes adolescentes. E agora, há novos integrantes. 2 meses atrás, uma das leoas, Mopani, de 5 anos, deu à luz a uma fêmea chamada Pop e seu irmão Milo. Eles nasceram no bando mais forte da região. Logo para eles, o futuro deve ser garantido. Como a maioria dos filhotes recém-nascidos, Pop e Milo vivem uma vida despreocupada. Os leões são animais muito sociais e os filhotes são inseparáveis. Aprender a interagir com outros leões é vital para suas vidas futuras como integrantes de um bando. Por alguma razão, apenas uma outra fêmea teve um filhote este ano. Mas ele morreu 6 semanas atrás. Então, como os únicos jovens filhotes neste bando, Pop e Milo recebem toda a atenção de suas tias e primos. A família os adora. Mas a diversão termina quando o filhote precisa encontrar a mãe para uma refeição com seu rico leite. É outubro, e as temperaturas em Luangwa são as mais altas. No meio da manhã, já faz quase 30 graus centígrados e vai ficar ainda mais quente. O Luangwa é a única fonte de água confiável por muitos quilômetros. Não apenas para os membros do bando Mwamba, mas, mais importante, para suas presas. A sede leva os animais de pasto e viajantes de todos os tipos diretamente para o quintal do Mwamba. O acesso à água e, portanto, às presas é o que torna o território do bando tão valioso. O bando é especializado em caçar algumas das maiores presas da África: búfalos. Conforme o sol se põe e a temperatura começa a cair, uma brisa fresca agita o bando.
Quando eles acordam e se cumprimentam, os pensamentos se voltam para a comida. Milo e Pop aproveitam a oportunidade de uma última refeição antes de sua mãe ir caçar. O bando deixará os jovens sozinhos durante a noite. Os adultos podem ficar fora por até 24 horas. Então os filhotes parecem relaxados quando o bando parte. Eles devem esperar silenciosamente. Hienas e leopardos tornam-se mais ativos à medida que a escuridão se aproxima. Então eles se refugiam na segurança da vegetação profunda. Eles não devem entregar seu esconderijo. Quando a noite cai, surge o belo mundo noturno de Luangwa. Apesar da escuridão, os muambas estão em sua melhor forma nessas noites sem lua. A presa dos leões é servida como um buffet gigante. O bando está em território nativo e conhece todos os esconderijos e valas. As presas sedentas que viajaram de tão longe não conhecem o território tão bem. O alvo do bando hoje é o puco, um antílope forte e encorpado de quase 1 metro de altura. Eles não são grandes, mas um adulto fornece mais de 70 quilos de carne. Não vai alimentar todo o bando, mas vai ajudar. O bando se espalha. Há muitos alvos, mas isso também significa muitos olhos e ouvidos para soar o alarme. Nem o bando, nem os pucos são corredores de longa distância. Ambos dependem de rajadas curtas de velocidade. Até agora, o bando não foi detectado. Eles precisam chegar a 30 metros para terem sucesso. Leões têm uma velocidade máxima de quase 65 km por hora, mas não conseguem sustentá-la por muito tempo. Quando eles começarem o ataque, todos os pucos vão fugir. Hoje, os pucos foram mais rápidos. A caçada falhou. A presa derrota o predador. Como todos os leões, os muambas só têm sucesso 30% do tempo. Mas não importa. Um bando saudável como este pode ir atrás de presas maiores para compensar a falta. Com essa quantidade de presas se movendo para o território deles, eles terão muitas oportunidades de caçar amanhã. Na hora em que o bando retorna, o sol já nasceu. Mopane, a mãe dos filhotes, chama, avisando que é seguro saírem de seu esconderijo. Mas os chamados dela ficam sem resposta. Sem saber, o resto do bando se acomoda para descansar.
Mopane se dirige para onde ela deixou Milo e Pop. Seus chamados se tornam mais angustiados. À noite, Luangwa é um lugar perigoso, mesmo para o rei dos animais. As hienas estão sempre à procura de um filhote desprotegido. E claro, os leopardos também estão à espreita. As terras do bando de Muamba são o lar de 5 adultos. Finalmente, depois de horas de busca, Mopane retorna ao bando. Mas ela só tem um filhote ao seu lado. É Milo. Um dos muitos perigos da noite levou Pop. Milo perdeu sua única irmã e companheira de brincadeiras. Ele teve a sorte de sobreviver, mas ser o único filhote deixado em um bando tem repercussões. Para a família, Milo agora é um investimento importante. É preciso o mesmo esforço para cuidar de um filhote e de 2. Assim, as leoas geralmente sincronizam sua reprodução, o que significa que as mães podem ajudar umas às outras com tarefas parentais. Infelizmente, sem essa ajuda, a maioria dos filhotes solitários como Milo são abandonados. Em apenas poucas horas, a atitude do bando em relação a Milo muda. Um dos animais de 1 ano se aproxima. Mas sua brincadeira tem um toque de ameaça. O afeto está se transformando em bullying. O mundo de Milo virou de cabeça para baixo. Aqueles que antes o protegiam, agora lhe dão medo. Até mesmo Mopane, sua própria mãe, parece não se importar, não fazendo nada para intervir enquanto o leão de 1 ano brinca com seu filhote. Nos próximos dias, o assédio é ininterrupto. Milo parece não ter um momento de paz. Mas mesmo quando Mopane eventualmente intervém, fica claro que o relacionamento deles está desmoronando. Conforme os dias passam, ela se torna cada vez mais distante. Milo parece confuso com o que está acontecendo. Ele se afasta, encontrando segurança no meio do arbusto de espinhos. Pela primeira vez em sua curta vida, ele está verdadeiramente sozinho. A perda de Pop é um ponto de virada para este bando. Tem o potencial de separá-los. Para os leões machos, o tempo médio na liderança de um bando é de apenas 2 anos. E os punks já foram os machos de Muamba por 1 ano e meio.
Aos 6 anos de idade, eles estão mais aptos e fortes. Eles vão ficar mais fracos à medida em que envelhecem. A oportunidade para transmitirem seus genes está encolhendo. Assim, com apenas um filhote para mostrar seus esforços este ano, eles estão evitando mais perdas, abandonando o bando Muamba para encontrar novas fêmeas. Para Milo e o bando, a perda de seus protetores é um desastre. Um bando que perde seus machos se fragmenta, deixando todos os seus membros mais vulneráveis. Os Muambas estão vivendo além do esperado. Os Punks partem em busca de novas fêmeas para carregarem sua linhagem. Sua jornada os leva para o leste, através do rio que marca a fronteira do território Muamba. Deixar a segurança do território de um bando raramente acontece. Essa é a terra do bando Hollywood. É um pequeno bando de 4 fêmeas. No ano passado, elas foram lideradas por um macho andarilho. Ele gerou 3 filhotes, mas nenhum deles conseguiu sobreviver à estação chuvosa. Axel, o mais corajoso dos Punks, é o primeiro a se aventurar margem do rio acima. Na maioria dos casos, vagar pelo território de outro bando seria um ato extremamente hostil e perigoso. A principal causa de mortes de leões machos é a violenta batalha por territórios. Inicialmente, os Punks são cautelosos, adotando uma abordagem cuidadosa. Eles rugem para sinalizar sua chegada. Se houver outros machos, eles receberão uma resposta de confronto. Os Punks estão prontos para uma luta. Mas o que vem ao encontro deles não é um macho. É uma linda fêmea. E ela parece bem amigável. Ao invés de uma briga, eles são recebidos de braços abertos. Tendo perdido seus filhotes, essas 4 irmãs Hollywood estão prontas para começar uma nova família. Para isso, elas precisam de machos fortes, tanto para criar como para proteger qualquer novo filhote que possa vir. E os Punks se encaixam nesse perfil. Então, todas as fêmeas estão dispostas para o namoro. As coalizões não lutam por direitos de reprodução. Então Spike, Mohawk e Axel se acasalam com todas as fêmeas. As relações acontecem a cada 20 minutos durante 4 dias. Eles podem parecer prontos para ter filhotes. Mas essas fêmeas estão jogando seu próprio jogo. Embora elas estejam acasalando, elas não engravidarão. Elas estão em um cio falso, um mecanismo de sobrevivência para impedir que machos desconhecidos lutem com elas ou com sua família. Elas estão deliberadamente se comportando como se estivessem prontas para ter filhotes. Isso manipula os machos para serem menos agressivos. O acasalamento também pode ajudar a criar um vínculo com os Punks e atrair os irmãos a ficarem por perto, formando um bando duradouro com as irmãs. Mas há um outro lado da moeda. Agora, as irmãs terão que compartilhar sua comida com os Punks. O território do bando Hollywood é rico em presas. Impalas, cudos e javalis.
Eles são os únicos membros da família dos porcos que se alimentam predominantemente de grama. Mas eles têm dificuldades em se abaixar o suficiente para pastar. Joelheiras com chifres os ajudam a se apoiar em seus joelhos. Esta fêmea tem leitões de 8 semanas de idade que acabaram de sair da toca. Sua primeira excursão já está atraindo atenção. Uma das irmãs Hollywood os viu. Mas será que eles a viram? Eles viram. Acaba-a rapidamente. Mas ela não vai conseguir mantê-lo por muito tempo. Mohawk é rápido para se infiltrar. Ao contrário da leoa, ele é muito grande para caçar presas menores. Seu corpo não foi projetado para se mover com velocidade e agilidade. Para isso, os machos dependem das fêmeas. A leoa Hollywood perde seu prêmio. Então, com sofrimento, as fêmeas suportarão compartilhar suas caças em troca da proteção dos punks. Os punks estão se acomodando bem. A 8 quilômetros de distância, para as leoas de Muamba, as coisas estão indo de mal a pior. Elas perderam seus machos, elas têm 6 adolescentes para alimentar que são muito inexperientes para ajudar com a caça, e elas têm um filhote jovem, Milo, que está sem conseguir acompanhar. A estação seca devia ser o tempo de abundância para os leões. Com animais concentrados em torno da água, a caça devia ser mais fácil. Mas eles não estão conseguindo matar o suficiente para alimentar os 16 membros remanescentes do bando. Todos estão famintos e logo Mopane não terá leite suficiente para Milo. Para alimentar a todos, um bando deste tamanho deveria caçar algo assim, um búfalo. Pesando bem mais de 500 quilos, com uma armadura de couro e chifres que são projetados para empalar e girar um leão, eles não devem ser subestimados. As leoas podem ter velocidade e agilidade, mas para derrubar búfalos precisam do peso e da força dos punks. É um erro comum achar que os leões machos não caçam. Eles caçam, mas apenas quando a presa o exige. Com seu tamanho maior, os leões machos podem ajudar a arrastar búfalos, permitindo que as leoas avancem para a matança. Então, as leoas de Muamba estão realmente sentindo falta dos punks. Apesar das repetidas tentativas de caçar búfalos, elas não conseguem derrubar nenhum. Mas em seu desespero por uma refeição que alimentará todo o bando, elas têm que tentar novamente. Nuvens se formam quando a noite chega. É hora de ir caçar mais uma vez. Os membros mais jovens do bando parecem querer garantias de suas mães.
Em preparação para a caçada, Mopane leva Milo para um esconderijo. Uma lembrança sombria da perda de sua irmã. Conforme a luz se apaga, o bando ativa o modo de caça. Elas se espalham, tentando separar uma provável vítima. Elas conseguem separar um. Mas ele é um touro enorme e bem armado. Elas parecem não conseguir se aproximar o bastante, contidas pelos chifres que se mexem. Mesmo com garras de 4 centímetros, elas não conseguem penetrar na pele. Elas não conseguem segurar. O búfalo escapa para a segurança do pântano. Sem sucesso, o bando passa fome mais uma vez. O dia amanhece e Milo ainda continua sozinho na mata. Com o bando precisando caçar a noite inteira, isso está se tornando muito comum. Sem irmãos de sua idade, ele não tem uma parte vital do desenvolvimento de qualquer leão: as brincadeiras. As lutas brutais e tumultuadas das brincadeiras ajudam os predadores a aprender a atacar as presas. Tudo que Milo tem para lutar é um galho. Mas isso oferece pouca resistência. Ele também deve aprender a ser vigilante, mantendo seus olhos e ouvidos abertos para o perigo. E há poucas coisas tão perigosas para um filhote de leão quanto isso. O leopardo observa, atento, apenas esperando o seu momento. Felizmente, o bando retorna da caçada bem a tempo. Com tantas leoas, o leopardo não tentará nada por enquanto. Mas conforme Mopane e o bando passam mais tempo longe caçando, e seu relacionamento com Milo se torna mais distante, mais chances o leopardo terá. Não chove desde maio, mas o céu está escurecendo. A seca está para terminar. As chuvas são bem-vindas para a maioria dos animais, mas não para os leões.
A água e novos brotos estão agora por toda parte, então suas presas não estão mais concentradas no rio. Para os muambas, cujos machos estão longe há quase uma semana, já é difícil conseguir comida suficiente. Agora vai ficar mais difícil. Faz dias que o bando comeu pela última vez e o leite de Mopane logo secará. Se quiserem sobreviver, elas precisam atrair os punks o mais rápido possível e começar a abater alguns búfalos. Então, o bando assume um risco enorme. Liderados por Mopane, elas viajam para o leste em busca dos machos. Eles terão que atravessar o rio e entrar nas terras do bando Hollywood. Se Milo não conseguir acompanhar, ele será abandonado. Apesar das chuvas, o rio ainda está raso. Eles têm sorte. Mas a água profunda não é o principal perigo. Estas são águas infestadas de crocodilos. Vários deles patrulham o rio em busca de oportunidade. Estes são crocodilos do Nilo. Eles podem não ter comido por semanas, só esperando uma chance como esta. Há pouco tempo para as boas maneiras à mesa. Algumas das mandíbulas mais poderosas do reino animal prendem a carne escorregadia do hipopótamo. Então, com caudas musculosas, eles giram rapidamente, muitas vezes em seu próprio eixo. Apesar do perigo, o bando deve atravessar o rio. Mas alguém ficou para trás. Milo. Bastante concentradas, as leoas seguem adiante. Toda a família está com medo. Milo está petrificado. Ele nunca viu tanta água assim antes. E Mopane parece não se importar. Talvez esse seja o momento em que o laço deles finalmente se corte. Mas alguma coisa atrai Mopane de volta. É agora ou nunca. A pior coisa que ele pode fazer é parar. Corajosamente, ele se aventura.
está ficando mais fundo. Milo deve nadar se quiser conseguir. O crocodilo se move para o bote. Mas o rugido de Mopane o manda embora. Uma ameaça externa ao seu filhote ativou seus instintos maternos. Talvez isso renove seus laços. Tendo sobrevivido ao rio, o bando tem um novo obstáculo. A enorme margem do rio está à frente. Mal dá para os adultos passarem. Para Milo, é impossível. Novamente, ele é deixado para trás. Mas desta vez, Mopane não o esqueceu. Gentilmente, ela leva seu filhote para a segurança. Depois do drama da travessia do rio, mãe e filhote imediatamente se acomodam para amamentar. Uma intimidade e ternura que retornaram. A mudança de comportamento de Mopane em relação a Milo instantaneamente parece se espalhar pelo resto do bando. Eles já o estão tratando de forma diferente. Um dos animais de um ano inicia a cerimônia de saudação. A fricção na cabeça e as caudas levantadas são uma forma de mostrar que eles não querem causar nenhum dano. O vínculo de sua família manteve o bando unido, mas eles ainda precisam das habilidades de caça e proteção dos machos para garantir o sucesso. Foi o que os trouxe através do rio. Mopane envia seu chamado para o território de Hollywood. O chamado de uma leoa pode chegar a quase 2 quilômetros. Se os punks a ouvirem, eles devem responder.
As leoas invasoras não arriscarão se aventurar mais longe no território inimigo. Portanto, os muambas esperam aqui. A noite começa a cair. Parece que seus esforços para encontrar os punks são em vão. Enquanto o sol nasce, é hora de relutantemente ir para casa. Mas um som familiar corta o ar da manhã. É Mohawk. E vindo logo atrás, está Axel. Há uma semana as leoas não viam seus machos e elas os cumprimentam com muito carinho. Então, por último, mas não menos importante, Spike também retorna. Depois de passar algum tempo com as 4 beldades de Hollywood, talvez os punks tenham decidido que os muambas têm chances melhores quando caçam. Com a família reunida, eles podem cruzar o rio de volta ao território de Muamba. Com o apoio que o bando reformado traz, Mopane pode relaxar e dedicar toda a sua atenção a Milo. Com a amamentação regular, ele está crescendo forte. E o resto do bando também está vendo mudanças para melhor. O poder dos punks ajudou-as a derrubar um búfalo, dando-lhes a grande refeição que faltava a elas. O bando recebe a melhor alimentação desde que os machos partiram e curtem a barriga cheia pela primeira vez em uma semana. E há outros sinais de que a família está de volta aos trilhos. As leoas parecem receptivas mais uma vez. Tem sido uma semana difícil. Abandonado por seus machos, o bando muamba superou a fome, o medo e as fêmeas rivais. Para Milo, a perda de sua irmã e a rejeição de sua mãe poderiam significar que seu tempo havia acabado. Mas o jovem filhote corajoso tem um futuro brilhante pela frente. E logo, Milo terá uma gangue de primos para brincar. Finalmente, o futuro do bando parece garantido. A vida de todo leão adolescente depende de seu bando. Mas este irmão e esta irmã precisam crescer bem rápido. Para o jovem Kimba, a infância perdida é responsabilidade adquirida. Quando seu pai desaparece, ele deve enfrentar o desafio e aprender a caçar o maior animal da África. Os irmãos vão enfrentar rivais ferozes e encarar a morte de frente.
Estes jovens têm o que é preciso para garantir o futuro de seu bando? Caçadores da África. Na hierarquia da selva africana, há vencedores e perdedores. O bando dos leões de Muamba se mantém firme como líderes. É o maior bando na margem oeste do rio Luangwa, na Zâmbia. O café da manhã de hoje estava circulando com sua própria família apenas 1 hora atrás. Nesta terra, os predadores governam. Mas a jornada para se tornar rei ou rainha não é fácil. Este território pode ser abundante, mas também brutal. Vale do Luangwa, Zâmbia. Uma vasta área que nutre uma extraordinária variedade de vida. Desde titãs majestosos às menores criaturas. Os solitários só podem confiar em si mesmos, enquanto os mais sociáveis buscam segurança em grupos. A vida aqui é uma batalha constante entre predador e presa. Cada espécie tem suas próprias armas especializadas para garantir sua sobrevivência. Os leões nascem com um conjunto inato de habilidades de caça. Mas a menos que aperfeiçoem isso em sua juventude, não sobreviverão a este mundo ferozmente competitivo. É setembro, 4 meses desde as últimas chuvas. O bando Muamba está aproveitando a tarde de temperatura relativamente agradável. São 34 graus. As 9 leoas que lideram este bando são mães ferozes e protetoras. Elas ficam ocupadas criando seus 6 adolescentes barulhentos. Sempre há alguém querendo brincar. A briga não é apenas por diversão. Eles estão aprimorando suas habilidades de caça. Os jovens brincam pesado. Mas estes 2 irmãos são os melhores amigos. E sempre foram. Kimba, o irmão mais velho, é mais reservado desde muito cedo. Ele sempre se escondeu da ação. A irmã mais nova, Maya, era muito mais aventureira. Desafiava seu pai. E subia grandes alturas.
Algumas coisas não mudaram. A impulsiva Maya é o bebê da família. Sempre curiosa. Mas muitas vezes imprudente. Kimba ainda gosta de ficar na periferia do bando. Embora ele seja um dos mais velhos, ele não é tão confiante quanto os outros. Um traço que ele precisa mudar se quiser sobreviver na mata. Ele é frequentemente levado a situações perigosas por sua irmãzinha. O parquinho desta manhã está compartilhado. O rio contém uma das populações mais densas de hipopótamos na África. Um macho está retornando à água fria do rio Luangwa após uma noite de pastoreio. Maya ainda precisa aprender que nunca se deve ficar entre um hipopótamo e seu rio. Os leões adultos raramente tentam caçar hipopótamos agressivos, mas os adolescentes inexperientes não conseguem resistir à perseguição. O leal Kimba se junta à sua irmã na linha de fogo. É um impasse. Felizmente, para os jovens de 1 ano, o hipopótamo se dirige para a segurança da água. A vida até agora tem sido relativamente tranquila para os adolescentes, com a comida servida por suas mães dedicadas. Os machos dominantes que lideram a família podem ser populares entre os jovens. Mas, como todos os leões machos, são pais que não se intrometem. Conhecidos como Punks, Mohawk, Spike e Axel, são 3 irmãos com cicatrizes de batalha que assumiram o bando há 2 anos. Seus deveres parentais pararam por aí. Agora eles raramente ajudam na caça, preferindo pegar o que as leoas caçam. Na semana passada, eles se ausentaram, perambulando por territórios vizinhos, com o objetivo de assumir outros bandos. Todos os dias, os jovens crescem mais e exigem mais nutrição, o que significa a necessidade da caça diária para as leoas. Mas com mais da metade das tentativas de caça terminadas em fracasso, a comida é escassa. Como todos os leões, as mães colocam a própria sobrevivência à frente de seus filhos. Então, os adultos comem primeiro. Se Kimba e Maya quiserem ter comida o suficiente, eles têm que aprender a caçar. Os jovens estão prestes a aprender o quão perigosa a vida pode ser para eles. Todas as espécies aqui temem os leões.
Os elefantes adultos geralmente não são ameaçados pelos carnívoros, mas seus filhotes são vulneráveis. As secreções das têmporas da elefanta mostram que ela está estressada pela presença dos leões. A leoa não se arrisca. Não é prudente se envolver com uma mãe protetora que pesa 3 toneladas. O vínculo que ela tem com seu filhote é um dos mais fortes e duradouros do reino animal. Este filhote tem apenas alguns meses de idade. Ao contrário dos jovens leões, ele pode confiar em sua mãe para fornecer tudo o que ele precisa por muitos anos. Ele passou cada minuto de sua curta vida bem perto dela. Ela fornece até 12 litros de leite por dia. E ela o protege do sol. Mas, além de suas necessidades físicas, uma das coisas mais importantes que ela oferece é o forte apoio emocional ao longo do tempo. Desde o constante contato, às brincadeiras para chamar a atenção. Acredita-se que os elefantes estejam entre as poucas espécies capazes de ter sentimentos profundos e empatia. Por causa desse vínculo emocional com a mãe, o filhote pode permanecer com ela por até 20 anos, beneficiando-se de seu cuidado materno. Os leõezinhos precisam crescer muito mais rapidamente. Kimba deixará o bando em menos de 1 ano. E embora Maya sempre fique com sua família, ela deve ajudar a fornecer comida. Eles precisam desenvolver suas habilidades de caça agora, ou vão sofrer as consequências. Esta noite, o treinamento deles vai subir um nível. Pais tomam as precauções que podem para proteger seus filhotes na mata. Esses babuínos têm má visão noturna. Então eles se retiram com seus bebês para o alto das árvores por segurança. Os hipopótamos reúnem seus filhotes em uma creche guardada pelas mães. Mas os jovens muamba devem se colocar na linha de frente. Esta noite, as leoas estão conduzindo os filhotes aos seus territórios de caça preferidos, as planícies. Este é o momento favorito dos leões para caçar, graças a uma vantagem evolutiva. Sua visão noturna é excelente. Muito melhor do que a maioria de suas presas. E isso lhes dá o benefício da furtividade. Se o bando funcionar como um time. Maya se concentra no impala macho mais próximo.
Mas ela não consegue esperar que o resto do bando chegue para o ataque. Seu entusiasmo e falta de experiência se mostram. Uma tentativa ruim, e o Impala facilmente escapa dela. Os adultos permitem que os jovens liderem a próxima caçada. Eles deveriam agir como uma equipe, cercar o rebanho sorrateiramente e tomar muito cuidado para não serem vistos. Mas os adolescentes impetuosos são completamente desorganizados. Se aproximam das presas sem coordenar seus movimentos. Então os antílopes fogem de seu alcance. O bando está à espreita há 5 horas, sem sucesso. A sorte deles pode estar prestes a mudar. Um Impala solitário. Ele tem um ferimento. A pata está inchada e o calor faz com que brilhe nessa imagem noturna. Ele não pode correr. As leoas não arriscam que os filhotes arruinem outra caçada. Eles são mantidos para trás. Assim, as especialistas podem fazer o seu trabalho. Finalmente, um sucesso. Mas não vai durar muito. Os adultos voltaram a fornecer comida. Mas foi uma noite de treinamento improdutiva para os adolescentes. Três semanas se passam. A temperatura está agora atingindo mais de 40 graus. O aumento do calor significa que a água em outros lugares está se tornando escassa. É um momento difícil para muitas espécies sustentarem seus filhotes. A folhagem se seca e a comida fica esparsa. Mas há um grupo para o qual o calor fornece um benefício. Os predadores. Os leões estão em vantagem. Os sedentos herbívoros se aproximam do rio e os leões podem apanhar os mais fracos e os desesperados. Apesar dessa vantagem, os adolescentes ainda estão lutando para dominar o básico da caça. Maia e seus irmãos fazem vigília no rio. Geralmente, uma boa área para atacar antílopes. Enquanto as leoas descansam do calor, Maia vê uma oportunidade. Impalas indo beber água. Ela encontra um esconderijo.
Até agora, tudo bem. Agora, ela precisa demonstrar paciência e deixar o antílope vir até ela. Mas ela não consegue resistir. Os impalas facilmente escapam dela. Assim como os pucos, os inhacosos e todas as outras presas nas proximidades. Maya ainda não aprendeu que sucesso exige trabalho em equipe. Hora de descansar. Embora os leões dominem a maioria das criaturas aqui, as moscas estão sempre em vantagem. Em contraste com sua irmã, Kimba está mostrando sinais de que ele está amadurecendo e suas habilidades de caça estão progredindo. Ele avista uma família de javalis. Ele se posiciona com sua mãe enquanto o bando separa um indivíduo. Uma leoa ataca e o conduz até o resto do bando. Mas Maya está mais focada nos insetos que a incomodam e perde completamente a sua deixa. O javali vive para ver mais um dia. Esta deve ser a época mais fácil do ano para caçar. Mas os filhotes não estão à altura. Em poucas semanas, as chuvas virão e as presas se dispersarão. Encontrar comida se tornará muito mais difícil. Os adolescentes devem crescer rapidamente. Seus pais são de pouca ajuda. Os punks estão perambulando há semanas. Eles estão acasalando com um bando vizinho e não mostram sinais de retorno. Mais adiante, ao longo do rio, os filhotes Kimba e Maya ainda não estão encarando a independência. Mas eles devem começar a fornecer comida para sua família. O bando vai esperar pela escuridão. Há uma noite inteira de caça pela frente. São 2 da manhã. Sem nenhuma presa passando, a família descansa tranquila. Hienas e uma presa. Uma oportunidade impossível de resistir.
As hienas podem ter a reputação de ser carniceiras, mas os leões roubam a caça com muita frequência. O bando faminto de 10 leões facilmente expulsa as 5 hienas. Eles se agarram ao inhacoso. Uma refeição bem-vinda. Como a mais nova, Maia fica apenas com as sobras. Mas as hienas não vão deixar tão facilmente o jantar que trabalharam tanto para conseguir. Elas são as lutadoras da mata, sem medo de qualquer confronto. O clã junta reforço. Seu número chega a 10. O bando distraído não presta atenção. A não ser por uma fêmea. A mãe de Kimba sente a tensão no ar. Com a comida desaparecendo rapidamente, o clã das 10 hienas faz seu movimento. É hora de recuperar o jantar. A mãe de Kimba as confronta. Mas ela rapidamente é cercada e fica em desvantagem. Kimba e outra leoa chegam para protegê-la. Tudo vira uma loucura total. 10 hienas contra 10 leões. Mas a inexperiência e o tamanho dos novatos significam que eles estão perdendo a presa para as tenazes hienas. Kimba bravamente guarda o último pedaço da carcaça. Mas ela se foi. Derrotados, os leões se retiram, feridos e ensanguentados. A mãe de Kimba, que sofreu o impacto da ira das hienas, cai exausta. A luz do dia revela mais que um bando ferido. Kimba defendeu corajosamente sua mãe, mas ficou gravemente ferido. Ele está bastante incomodado. Se infeccionar, ele pode morrer. Mas as coisas também estão ruins para sua mãe.
Ela também sofreu uma lesão dolorosa e mal consegue andar. Kimba, cuidadosamente, tenta colocar o peso nas pernas de trás. Ele parece bem mal. Sua tia o consola. Quando um grupo de búfalos se aproxima, tudo que o bando pode fazer é observar. Com a mãe de Kimba tão machucada, não há chance de uma caçada coletiva hoje. O bando e seus filhotes estão com grandes problemas. A natureza demonstra pouca misericórdia aos fracos. A maioria das espécies do Luangwa trabalha para proteger seus jovens vulneráveis. Esta manada de búfalos caminha em uma formação protetora, com os membros fortes do lado de fora. Os búfalos novos ficam dentro do rebanho. Para o bando Muamba, a família é tudo. E eles não se abandonam. Mas não há absolutamente nada que eles possam fazer para ajudar Kimba ou sua mãe. Uma semana se passa. Estamos no auge da estação seca. A luta para sobreviver está mais difícil. O bando Muamba está com dificuldades. Eles mal mudaram de posição. A ferida de Kimba ainda está escorrendo, mas ele está se curando lentamente. Sua mãe não está se dando tão bem. Ela está ficando progressivamente mais fraca e agora não consegue mais andar. O bando vai ficar com ela. Mas ela não vai conseguir. Kimba irá perder sua mãe. As chuvas são iminentes. Assim que elas começarem, o vale ficará verde com novas plantas. E os herbívoros vão se espalhar por uma área enorme. O bando se coloca onde os búfalos cruzam para alcançar o rio. Eles normalmente não caçariam à luz do dia, mas eles perderam a mãe de Kimba, sua melhor caçadora.
Eles estão desesperados. A ferida de Kimba ainda é dolorosa. Mas se o bando quiser ter sucesso, ele terá que ajudar na caça. Não há brincadeira hoje para Maya. Pela primeira vez, ela parece focada no trabalho a fazer. Talvez os eventos recentes tenham tido um efeito. O tempo de sua infância acabou. Os adolescentes devem crescer já. Eles começam sua patrulha. À distância, um búfalo solitário. É provável que este macho esteja velho ou doente. Mas ele ainda tem uma tonelada de músculos e chifre e se defenderá agressivamente. A única maneira de o bando derrubá-lo sem os 3 machos punk é trabalhando em conjunto. Uma das tias de Kimba começa a perseguição. Mas ela não vai atacar. Ela está agindo como isca, tentando atrair o búfalo para ela. O macho morde a isca e corre direto para uma emboscada. Mesmo com o seu ferimento, Kimba lidera o ataque, tentando desacelerar o búfalo. Sua coragem possibilita ao bando a agarrar. Eles têm que evitar os chifres. Uma fuga incrivelmente sortuda. Desesperadamente, eles tentam jogar o búfalo no chão. Nem mesmo suas leoas mais fortes conseguem superá-lo. Nada do que eles fazem parece funcionar. Maya se apresenta para distrair o búfalo. Sua imprudência é finalmente útil. O movimento ousado compensa. A presa está começando a vacilar. Maya é tenaz. Mas o búfalo se recusa a se submeter. Os leões podem sentir que o jogo está virando. Eles usam todo o seu peso para forçar o búfalo para baixo. Finalmente, acabou para ele. Maya ajuda enquanto uma leoa dá a mordida fatal.
Para que Kimba e seus irmãos sobrevivam, outros devem perecer. Exausto, o bando se retira para a sombra. Comer pode esperar. O dia esfria. É hora de comer. O recém-confiante Kimba mostrou que tem tudo para enfrentar até o maior desafio. É um sinal encorajador para sua futura independência. A falta de medo de Maya valeu a pena. Sua natureza impetuosa finalmente é um trunfo para o bando. Ela agora tem acesso à melhor parte da refeição. Os leões Muamba são vencedores mais uma vez. Quando as chuvas chegam, os habitantes do Luangwa desfrutam de seu alívio refrescante. O futuro do bando Muamba parece mais positivo. Kimba agora está à frente e no centro de seu bando, mas não crescido o suficiente para lutar com Maya. Embora a estação seca tenha testado os animais até os limites, Kimba e Maya enfrentaram o desafio. E talvez esses jovens corajosos possam governar essa terra nos anos que virão.